Beleza? Bom, deixa eu só trazer o microfone para cá. Então é o seguinte, a gente está indo para a nossa 13ª semana de aula de interpretação aqui no Teams. E eu queria levantar aqui com vocês um assunto que está relacionado ao que a gente tratou na aula da semana passada, né? Então, vamos só recapitular aqui o que a gente falou. Então, a gente comentou o seguinte, que quando a gente fala de interpretação de textos, a gente tem que estar atento ao seguinte: existem questões de semântica, não é isso? Que dizem respeito a aspectos internos do texto, ou seja, aquelas questões que pedem para a gente identificar o tema, a tese, o argumento que o autor usou, ou, por exemplo, os mecanismos de coesão, os mecanismos de coerência, né? Então, isso diz respeito aos aspectos internos do texto. E aí eu comentei com vocês que é cada vez mais comum questões que pedem para a gente falar sobre pragmática. E o que é pragmática? São os aspectos externos do texto, né? Então a gente comentou na aula passada a intencionalidade, a aceitabilidade e a situacionalidade, né? Então a intencionalidade, quando a gente consegue acessar qual é a intenção do autor daquele texto, né? Quando a gente conhece quem é o autor, muitas vezes a gente consegue responder isso com mais propriedade. A aceitabilidade, que diz respeito ao interlocutor, para quem ele está escrevendo aquele texto, né? E aí a gente consegue ter mais sentidos quando a gente sabe a quem o texto se dirige. E a situacionalidade, que tem a ver com o momento, o lugar em que aquele texto foi produzido. Então, lembram-se daquela propaganda da concessionária da Mercedes-Benz, em que ele falava lá, você pode dirigir um carrão que ainda não é seu. E aí, quando a gente traz o lugar e o momento em que aquela publicidade foi produzida, a gente entende que existia ali uma provocação satírica, porque foi aquele momento em que um juiz passeou com o carro do Ike Batista, um carro que tinha sido apreendido pela justiça. Na aula de hoje, eu quero destacar dois outros elementos que têm a ver com esses aspectos externos do texto, não com a escolha das palavras, os mecanismos internos, que são a interdiscursividade e a intertextualidade. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar com muito mais frequência, vocês ouvem falar com muito mais frequência do segundo, da intertextualidade. Mas eu queria chamar a atenção aqui de vocês para um conceito que vocês conhecem, talvez vocês só não tenham dado esse nome, que é o conceito de interdiscursividade, né? Que tem a ver com a seguinte ideia: todo texto é ideológico. Todo discurso é ideológico. Isso quer dizer, não existe imparcialidade. Sabe essa história de escola sem partido? Isso não existe, né? Na verdade, o que existe é que todo texto é produzido por alguém que tem algum arcabouço, que tem um repertório, que está ligado a uma determinada cultura, a determinados valores e assim por diante. Então, todo texto, inclusive textos que aparentemente são imparciais, eles, na verdade, dizem respeito a uma visão de mundo específica. Isso é o que a gente chama de interdiscursividade, né? A gente vai ver isso por meio de exercícios na aula interativa. Mas eu quero que vocês notem o seguinte: essa questão da interdiscursividade é um negócio muito claro quando a gente fala de literatura, quando a gente fala de artes, né? Mas não só, isso é muito importante. Então vou dar um exemplo justamente ligado às artes. Então, por exemplo, a gente tem aqui esse quadro, né, do Jean-François Millet, que é um pintor francês, e ele é um pintor francês do século XIX. Isso, olha que importante isso. Ele é um pintor francês do século XIX, mais especificamente da segunda metade
do século XIX. Tá certo? De 1850 para frente. Eu não sei exatamente qual é a data desse quadro, mas o que eu quero que vocês pensem é o seguinte: isso é um texto. Eu poderia analisar os aspectos internos desse texto. Eu poderia analisar, por exemplo, as cores que ele usou, as figuras que ele quis representar, se isso é fidedigno à realidade ou não, né? Agora, eu posso ir além disso, que é o ponto, que é o seguinte: por que ele fez isso? Por que ele usou essas cores? Por que ele escolheu representar mulheres camponesas, né? Porque isso era um discurso da época dele. Então, o que estava acontecendo na Europa na segunda metade do século XIX? Era um período que a gente chamava de realismo. Então vocês devem se lembrar muito bem das aulas de literatura em que a gente falava justamente sobre realismo. E que características o realismo tem? Que característica o pensamento daquela época tinha? O pensamento da época tinha como característica a ideia, primeiro, de que a arte podia ser fiel à realidade. Daí a ideia de ele produzir um quadro que parece uma fotografia para a gente. Vocês concordam? A ideia de que a arte consegue apreender a realidade com muita fidelidade. Isso é muito caro ao realismo. Então vocês podem perceber que isso acontece na literatura, isso acontece nas artes plásticas, isso acontecia no pensamento em geral, tá certo? Existe um conceito importantíssimo, que é uma palavra em alemão, chamado Zeitgeist, que significa espírito do tempo. Ou seja, todo mundo, quando fala alguma coisa, fala a partir de um lugar em que essa pessoa está inserida culturalmente. É isso que acontece quando a gente fala de obras de arte, é isso que acontece quando a gente fala de imprensa, é isso que acontece em qualquer momento, né? Quando a gente fala, por exemplo, de discursos antirracistas, isso faz muito mais sentido para a gente hoje do que se a gente estivesse falando de um jornal do século XVII, do século XVIII. Isso seria anacrônico para eles numa sociedade que tinha escravidão, concordam? Então, outro ponto, né? Então a gente sabe que o realismo parte desse princípio de que a arte consegue reproduzir a realidade de maneira fiel. Daí o nome realismo também, né? Um outro ponto, a gente sabe que o realismo se volta a sua temática para as classes populares. Vocês se lembram disso? Então, quando a gente olha, por exemplo, o Curtiço, que é naturalista, mas está ali na mesma época, é a primeira vez em que se assume que a arte pode dar conta de temáticas populares, não só de heróis, né, como era, por exemplo, a arte clássica. Então a gente tem aí a figura de camponesas, né, trabalhando, a ideia da classe trabalhadora. O realismo está muito ligado ali ao socialismo, né, porque a gente está falando da mesma época, é o mesmo espírito do tempo. Isso a gente chama de interdiscursividade, quer dizer que esse quadro guarda uma relação muito próxima com o discurso da sua época, que era o realismo, né, com todas as suas implicações sociais, filosóficas e assim por diante. Só para a gente contrapor, quando eu trago um quadro como esse, né, Salvador Dalí, é um quadro surrealista. Aqui a gente já está falando de século XX, né? Qual que era o zeitgeist, qual que era o espírito, qual que era o discurso dessa época? Aqui a gente está falando, por exemplo, e isso é muito claro quando a gente fala de artes, quando a gente fala de filosofia, de uma corrente antirracionalista, agora com dois R's. Antirracionalista. Então, qual que é a ideia das artes e da filosofia do século XX? É exatamente o contrário da do século XIX. No século XIX, vocês se lembram que a gente tinha uma primazia da razão, né? Por meio da razão, a gente conseguia produzir arte, a gente conseguia produzir ciência e assim por diante. Quando chega o século XX, a gente tem um questionamento dessa primazia da razão, né? A arte, por exemplo, passa a ser irracional. E aí, uma das faces desse irracionalismo
de mostrar que o homem não é 100% racional, existem razões históricas para essa mudança de pensamento, uma das faces é justamente o surrealismo. Vocês se lembram que o surrealismo nada mais é do que o apelo ao sonho. E o sonho é uma das faces irracionais do homem. Né? Vocês lembram uma palavra muito importante quando a gente fala de surrealismo? É o aspecto onírico. O que é algo onírico? É algo relacionado ao sonho. Perfeito? Então, a ideia de discurso é isso. Um texto, ele nunca surge do nada. Ele surge a partir de uma realidade social, histórica, que muitas vezes serve para a gente explicar a razão daquele texto. Isso a gente chama de interdiscursividade, isso é muito claro quando a gente fala de literatura e cada vez mais nas provas de língua portuguesa. Tá certo? Bom, agora a gente parte para um outro princípio, que é o princípio da intertextualidade, que é uma relação não entre discurso. Discurso é um conceito um pouquinho mais menos palpável, vamos dizer assim, né? Que tem a ver com a ideologia de um determinado momento histórico e como um texto, na verdade, é a expressão de um determinado momento histórico, tá certo? Agora, a intertextualidade é um negócio mais concreto. Quer dizer que eu tenho textos que dialogam entre si. E a gente vai ver, isso daqui é um conceito que eu acho que é mais conhecido de vocês, a gente vai ver que existem maneiras como esses textos podem dialogar entre si. Tá? Então eu trouxe aqui, já que a gente está usando figuras, né, o quadro da Mona Lisa, Gioconda, do Leonardo da Vinci, 1503, e uma brincadeira aqui, a Mônica Lisa, né, o Maurício de Souza fez a Mônica com os mesmos traços. E como que a gente sabe, né, que ele está dialogando com aquele texto? Primeiro ponto importante, se eu não tiver o texto original, eu tenho que conhecer esse texto original. Se eu não conhecer esse texto original, você concorda que esse efeito de intertextualidade se desfaz, né? Ele não alcança seu objetivo. E segundo ponto, além de conhecer o texto original, o texto novo, né, o texto que foi criado depois, ele tem que guardar alguma relação de semelhança com o texto original. Então a gente vê aqui o fundo, né, a própria posição da Mônica. Então a gente sabe que sim, houve uma intenção de fazer uma referência, né? Quando a gente fala de intertextualidade, a gente está falando de referência, uma referência à Mona Lisa do Leonardo da Vinci. Um outro caso aqui, o quadro O Grito, né, do Edvard Munch, né? E o quadro do Homer Simpson, a mesma coisa. Se eu não conhecesse o quadro do Munch, O Grito, eu não entenderia a referência que o autor pretendeu aqui, né? E a gente pode ir mais longe. Então aqui a gente tem o fundo que lembra, a posição da personagem. Ao fundo aqui, né, a gente tem duas pessoas no quadro original. Aqui a gente tem a família do Homer, né? Então existem referências a um quadro que já existia. E aqui está um ponto importantíssimo para a gente. Existem muitas referências que o vestibular parte do pressuposto que a gente conheça. Daqui, aquele problema que a gente já vem abordando há algumas semanas, o problema dos ditados populares, né? Então, os ditados populares são uma maneira muito interessante de os vestibulares cobrarem intertextualidade, tá? Bom, quando a gente fala de tipos de referência, né, de relações intertextuais, eu queria chamar a atenção de vocês aqui para dois grandes tipos de referência que existem. Uma delas é a citação, a outra é a alusão. O que é a citação? A citação é quando eu apresento a fonte do texto original, né? Já a alusão é quando não há
uma citação, não há uma referência direta à fonte. Então vamos escrever isso aqui, ó, sem referência direta à fonte, ok? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu pus aqui como citação. Em silêncio, idosos aguardam atenção. Em seu artigo 230, a Constituição impôs às famílias, à sociedade e ao Estado o dever de garantir dignidade e bem-estar aos idosos. Essa ampla responsabilização decorre do reconhecimento de que a tarefa é prioritária e ao mesmo tempo complexa, sobretudo se considerarmos o acelerado processo de envelhecimento da nossa população. Isso daqui estava num jornal e percebam que ele faz uma referência direta a um outro texto, que é a Constituição, né? Mais especificamente aqui o artigo 230. Então, quando isso acontece, a gente diz que ocorreu uma citação, tá? Calma que a gente vai ver que a citação, por sua vez, se desdobra em dois tipos, beleza? Já a alusão é aquela que não cita o texto original, ela não apresenta textualmente para a gente qual é a fonte, é aquela que é mais usada, por exemplo, em questões de interpretação, principalmente naquelas em que eu espero que você conheça o texto original. Então, olha o meme aqui. Velocidade é relativa, seu guarda. Bom, se você não souber, por exemplo, quem é Albert Einstein, se você não souber, por exemplo, que Albert Einstein, você pode não saber o que é, mas se você não souber que existe uma teoria de Albert Einstein chamada teoria da relatividade, que mostra, por exemplo, entre outras coisas, que a velocidade é relativa, a gente não entende a graça do meme, vocês concordam? Então aqui a gente tem um guarda que está multando o indivíduo, e você tem um senhor de cabelo branco, um cabelo um tanto desgrenhado, que é uma referência à imagem bastante conhecida que a gente tem do Albert Einstein, uma espécie de figura pop, inclusive, né? E a fala que demonstra mais uma vez essa referência à teoria da relatividade. Mas percebam que não há sequer, por exemplo, a citação do nome de Albert Einstein, né? Se você não tiver esse conhecimento prévio, ou pelo menos conhecer a imagem física, a imagem visual do rosto do Albert Einstein, você não entende a intenção do meme, tá certo? Então, já que a gente está falando de citação e alusão, a gente vai distinguir aqui dois tipos de citações. Então, a citação direta e a citação indireta. Está aqui em cima, né? Então, primeiro a citação direta. Então, é uma reportagem, mais uma vez, que diz assim: o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos apontou que ratos de rua, especialmente os de Nova York, estão sofrendo consequências drásticas por causa da pandemia de coronavírus. Desculpa, rotei. Devido ao número de restaurantes fechados e à baixa circulação de pessoas que transitam pelas ruas da cidade, a escassez de lixo tem feito com que os roedores desenvolvessem novos comportamentos e hábitos alimentares, sendo o principal deles o canibalismo. Olha que louco, hein? Segundo a Autoridade de Saúde norte-americana, os roedores estão apresentando alterações classificadas como incomuns e agressivas. O fechamento de toda a comunidade levou a uma diminuição de alimentos disponíveis para roedores, especialmente em áreas comerciais densas, afirmou o Centro de Prevenção de Doenças ao jornal britânico The Guardian. The Guardian, tipo Instagram, Facebook, né? Então, olha bem, onde que está aqui a citação direta? Está aqui entre aspas. A citação direta nada mais é do que aquilo que a gente chama, só que lá num outro contexto, a gente chama de discurso direto,
né? Só que lá, quando a gente está falando da relação entre narrador e personagem, quando a gente está falando de intertextualidade, a gente chama de citação direta. Características importantes da citação direta: a apresentação da fonte, isso é importante, e o uso de sinais de pontuação que demonstram que essa fala é a fala dessa fonte que foi citada, né? Então, sinais de pontuação. E um outro ponto importantíssimo para a gente é o fato de que a citação direta ela reproduz fidedignamente o discurso, ou vamos colocar o texto, né? O texto original. Então, nesse caso aqui, a reportagem, que eu acho que é da Folha de São Paulo, foi lá e pegou esse documento produzido por um órgão de saúde dos Estados Unidos e reproduziu exatamente um trecho, né, obviamente aqui traduzido, mas exatamente um trecho desse documento. Isso é uma citação direta, tá? E a citação indireta? Olha bem, estudo feito pelo Observatório do Clima aponta que as emissões de carbono causadas, né? Aqui está escrito errado. Causadas pelo desmatamento podem aumentar até 51% este ano. Neste cenário, a cada 10 toneladas de carbono emitidas em 2018 pelo desmatamento, 15 seriam emitidas até o fim de 2020. Então, olha o que importa para a gente aqui. Primeiro ponto, por que é uma citação? Porque há uma nomeação explícita da fonte, ok? Mas por que indireta? Porque no lugar de eu colocar aqui exatamente um trecho desse estudo do Observatório do Clima, o que o autor da reportagem fez? Ele explicou a que conclusões esse estudo chegou, né? Então ele usou as próprias palavras para explicar as conclusões a que o estudo chegou. Perfeito? Então aqui a gente está falando de citação. O importante é que a citação tem uma referência, ela nomeia explicitamente a fonte. Agora, mais interessante do que isso, e aí mais interessante quando eu falo é para efeitos de questões de interpretação, é a alusão, né? A alusão que é indireta. Então, olha bem, a gente pode ter uma paródia ou a gente pode ter uma paráfrase. Deveria estar escrito aqui. Paródia e paráfrase. Qual que é a diferença? Em ambos os casos, a gente está fazendo aqui uma referência a outro texto, né? Estamos falando de intertextualidade ainda. A diferença é a intenção de se fazer esse novo texto, né? Que faz referência a um texto mais antigo. Se a intenção for se opor, vamos colocar assim, se opor ou mesmo satirizar o texto original, a gente diz que ocorre uma paródia. Se a ideia for fazer uma referência com a intenção de concordar, vamos colocar aqui a relação de concordância, a relação de conformidade, aí a gente está falando que ocorreu uma paráfrase, né? Então, olha bem um caso de paródia aqui. Nesse caso, uma paródia com a intenção clara, não de se opor, mas de satirizar, de tirar um sarro. Então aqui ele diz assim: Platão, parabéns, você saiu da caverna. O prisioneiro, você jogou fora a minha ilusão. Bom, a gente tem pelo menos duas referências intertextuais aqui. Quais? Uma, quase uma citação, mas diria que não é uma citação, porque, mas enfim, que é ao Platão, né? Em especial ao mito da caverna, que é conhecido de muitos de vocês, e uma outra referência aqui, uma referência muito melhor, inclusive, ao Raça Negra. Ô Flor, você gosta de Raça Negra? Lembram? Olha, mais uma referência que se vocês não tiverem, vocês não entenderam, e obviamente graça não teve mesmo. Mas veja bem, uma referência aqui a uma música da banda de pagode
raça negra, né? Então você tem aqui uma paródia tanto em relação ao Platão quanto em relação ao Raça Negra. E uma paráfrase. Essa daqui foi uma questão do Enem, né? Veja bem, você tem aqui uma relação intertextual, porém é uma relação intertextual que foi utilizada não para se opor, nem para satirizar o texto original, que a gente ainda não falou qual é, mas eu acho que vocês já conseguem enxergar qual é. Mas serve para usar esse texto original para reforçar a ideia que ele tinha, né? Então aqui a gente tem uma, uma figura, né? Veja que a figura toda distorcida e tal, e uma pequena fala aqui. O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Isso aqui era uma questão do Enem. Não sei se eu já disse isso, estou dizendo de novo. Qual que é o ponto que nos interessa aqui? Primeiro, você tem que ter no seu arcabouço cultural, no seu repertório cultural, uma referência para entender a quem ele está se dirigindo, ou melhor, que tipo de referência, não consigo imaginar uma outra palavra, que tipo de referência ele está fazendo. E é uma referência ao quadro Guernica, de Pablo Picasso, né? Você pode não saber exatamente qual é o contexto em que essa obra foi feita e tal, né? Mas você talvez conhecendo as formas que o Picasso usou, o fato de o quadro ser preto e branco, o fato de você ter, né, imagens que demonstrem tragédias, né? Obviamente lá no quadro original não tem esse carro. Esse carro foi posto aqui intencionalmente. Mas você tem umas referências muito claras aqui ao quadro Guernica de Picasso, né? E ele faz uma pequena referência textual também, quando ele fala aqui, ó, um quadro dramático, né? Obviamente essa expressão quadro dramático é polissêmica. É polissêmica, porque ela está fazendo uma referência ao mesmo tempo ao quadro literalmente, né, a obra de arte do Picasso, e o quadro dramático que é um trânsito, os acidentes de trânsito em um feriado, né? Então, o quadro aqui no sentido de obra de arte e no sentido de situação, né? Um quadro dramático, uma situação dramática. Então, olha o que acontece aqui. Bom, desculpa, travou aqui. Então, olha o que acontece. Em que contexto o Picasso pintou o Guernica? Então, olha que interessante essa questão. Você pode, uma coisa é você olhar o quadro Guernica do Picasso e analisar ali as formas que ele usou, a técnica que ele usou, as cores que ele usou e assim por diante. Outra coisa é você ver o contexto histórico, o contexto externo do quadro em que Guernica foi pintado. Guernica foi pintado no bombardeio, ele faz uma referência ao bombardeio de uma cidade espanhola chamada Guernica, né, no contexto da Guerra Civil Espanhola. E aí ele monta ali um quadro mostrando várias imagens de destruição, de dor, de morte, de sofrimento, né? Salvo engano, esse bombardeio foi em 1938, salvo engano. E aí você tem aqui uma referência para falar também de uma tragédia, por isso uma paráfrase e não uma paródia, né? Também de uma tragédia, mas não, obviamente, da tragédia do bombardeio da cidade de Guernica na Guerra Civil Espanhola, mas da tragédia que é a quantidade e a gravidade de acidentes de trânsito em feriados no Brasil, né? Então você tem uma relação intertextual que diz respeito a uma paráfrase, não uma paródia, tá? Então, resumindo aqui o que a gente comentou, a gente falou então que intertexto ou intertextualidade, né? Intertexto é o texto que dialoga, intertextualidade é o nome da relação. Pode ser uma citação ou pode ser uma alusão. A diferença é que a citação apresenta para a gente a fonte, a alusão não apresenta a fonte, mas ela tem indícios que mostrem para a gente, né, a relação que ele quer criar. A citação direta
é aquela que usa as palavras exatas do texto original, a indireta não, né? Uma reprodução das ideias do texto original. A paródia é uma alusão que tem como intenção satirizar ou se opor à ideia do texto original, e a paráfrase é também uma alusão com a ideia de simplesmente concordar, reforçar, usar o texto original com aquele aspecto ideológico que ele tinha, sem discordar dele, tá certo? E para a gente terminar, então, essa aula vai ficar um pouquinho mais curtinha, mas isso é intencional para vocês, porque a aula de 1 hora está pesado demais, eu acho, né? Tanto para vocês assistirem quanto para eu fazer. Então eu trouxe aqui uma questão que eu não me lembro se a gente já viu essa questão, mas se não viu, se viu, vai ver de novo, que é uma questão da Unicamp 2014, né? Então o ponto que interessa para a gente aqui é: quando a gente fala de intertextualidade e também de interdiscursividade, a gente está falando, o vestibular costuma cobrar isso na forma de ditados populares com uma frequência muito grande, né? Então tinha essa figura aqui que diz o seguinte: é um muro, né? E a seguinte frase: o seguro morreu de tédio. A intervenção urbana acima reproduzida foi criada pelo coletivo Transverso, um grupo envolvido com arte urbana e poesia, que afixou cartazes como esses em muros de uma grande cidade. Que outro texto está referido em O Seguro Morreu de Tédio? Olha bem, não dá para ser mais direto do que isso uma questão de intertextualidade. Em outras palavras, ela está perguntando: qual é a referência que ele está fazendo? Qual é o outro texto? E aqui, o que o vestibular está cobrando da gente? Ele está cobrando um conhecimento, além de um conhecimento externo ao texto, um conhecimento de mundo, né? Um conhecimento geral. Porque ditado popular não é uma coisa que a gente aprende na escola, né? É uma coisa que a gente aprende na vida em sociedade. Tá certo? Então, para quem não conhece, a referência que ele faz aqui, vou colocar aqui, ó, letra A, é um ditado popular que diz: o seguro morreu de velho. E aqui ele reescreve esse texto, né, dizendo: o seguro morreu de tédio. E olha a letra B, vou fazer de outra cor aqui. Letra B diz assim: a relação entre os dois textos, o do cartaz e aquele a que ele remete, olha que interessante, se você não souber a letra A, você não responde a B também, né? É importante para a interpretação dessa intervenção urbana? Justifique sua resposta. Então, na verdade, a resposta tem que ser sim, né? Tem que ser sim, porque, inclusive, se você não conseguir responder a A, isso só comprova a letra B, né? Que sim, eu preciso conhecer o texto original para entender o que ele pretendeu dizer por meio desse: o seguro morreu de tédio. E como que a gente responde a essa pergunta? Primeiro, esse texto aqui está fazendo uma alusão. Ele está fazendo uma alusão a um ditado popular. Ele está reescrevendo esse ditado popular. Com que intenção? Com uma intenção paródica. Nós temos aqui uma paródia. Ok? Por que uma paródia, professor? Pelo seguinte: qual que é a intenção de alguém que use esse ditado popular, o seguro morreu de velho? Aqui está subentendida, e aqui eu queria que vocês se lembrassem aquilo que a gente falou sobre ditados populares, que o ditado popular é um texto figurativo com uma intenção temática. Lembram-se disso? Então ele é um texto que usa imagens, mas ele tem uma intenção que é dissertativa. Então qual é o conceito abstrato que está por trás desse ditado? O seguro morreu de velho. É a ideia da precaução, da prevenção, do cuidado. Basicamente ele está dizendo para a gente: olha, quem se cuida, quem se previne, quem se precavê, vai longe, morre de velho, né? Quem não se expõe a riscos dura muito.
É isso que esse ditado está querendo dizer. Agora, lá no texto reescrito, na paródia desse ditado, ele fala: o seguro morreu de tédio. O que ele está dizendo com isso? Uma ideia exatamente oposta à do ditado popular. Por isso, uma paródia. Então, o que ele está defendendo aqui é a ideia do tédio, né? É a ideia de que você precisa, vamos colocar isso, ó, de que você precisa se arriscar. Senão a vida fica muito entediante, fica muito boring. Não consigo pensar outra palavra aqui, pensei em inglês, desculpem. Mas essa é a ideia. Por isso se trata de uma paródia. E essa palavrinha tinha que constar na nossa resposta aqui. Tá certo? Gente, então isso é o que eu tinha para falar hoje. Na aula interativa, eu quero falar mais sobre intertextualidade, tocando um pouquinho ainda na questão dos ditados populares. Olha como isso é importante, faz 3 semanas que a gente está resvalando esse assunto, mas a gente vai falar de intertextualidade no sentido mais direto. E eu quero trazer aqui um caso na aula interativa, um caso de intertextualidade muito conhecido, que é aquele que fala da Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, que é um dos textos mais referidos, mais aludidos da história da literatura brasileira. Tá bom? Gente, um beijo. Até a aula interativa, então.